E lá em Romanos 5,12, o próprio apóstolo Paulo afirma que da forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens. Parece meio injusto. Você fica pensando, poxa, mas Adão pecou e por causa dele, a morte, eu herdei a morte e eu herdei a destruição, e eu herdei essa condição. Será que é injusto? Se você pensar que é injusto, o próprio apóstolo Paulo continua dizendo que o mesmo aconteceu em Jesus. Por causa de um só ato de justiça, por causa de um novo homem, todos agora somos vivificados. De certa forma, algo aconteceu em Adão, a natureza de Adão e a natureza da humanidade foi corrompida, e essa natureza corrompida é a natureza que nós herdamos geneticamente, herdamos na nossa alma, e não tem jeito. Nós herdamos, nós somos filhos de Adão, nesse sentido. Acontece que algo acontece em Jesus, a gente não vai falar muito disso, a gente vai ficar mais no pecado, mas em Jesus algo acontece conosco, porque nós começamos a participar de uma nova natureza que nós recebemos de um novo Adão, de um novo representante, e agora, a partir dessa nova representação, nós agora somos novas criaturas, novamente gerados em Deus. Somos recriados em Cristo Jesus. Por isso precisamos nascer de novo, a gente nasce de novo. Não tem como colocar remendo em pano velho, não tem como colocar vinho em odres velhos. Não tem jeito, por isso era necessário um novo recipiente, para que a gente recebesse uma nova natureza. Uma natureza que se desenvolve para fazer a vontade de Deus. Aquilo que os escritores do Antigo Testamento, os profetas diziam, o nosso coração está comprometido, é um coração duro, de pedra, que vai se endurecendo e vai se transformando mais e mais impenetrável. Nós precisamos de um novo coração, uma nova vida. E isso Jesus nos trouxe, e em Cristo Jesus nós temos. Mas o pecado, ele afeta a nossa condição humana de uma forma irreversível, irmãos. Ele é um parasita que está alojado na natureza humana. É o que Paulo fala lá em Romanos 7,17, né? Não sou mais eu quem vivo, mas é o pecado que habita em mim. Lá ele está dizendo, o bem que eu quero fazer eu não consigo. O mal que eu não quero, eu abomino, eu faço. E eu estou lidando com isso, e para mim é muito difícil. Isso, Paulo, como velho homem, dizendo, o homem ainda não regenerado, dizendo, o bem que eu quero fazer eu não posso fazer. Esse não é o Paulo regenerado, que estava dizendo, que diz que ele guardou a fé, ele venceu, combateu o bom combate. Esse é o Paulo que partilha da natureza humana, ele dizendo, olha, o bem que eu quero eu não consigo fazer, algo habita dentro de mim, da minha natureza, é o pecado que habita dentro de mim, e esse pecado, de certa forma, ele influencia as minhas ações, ele rege os meus braços, ele vai influenciar na forma como eu olho as coisas, as pessoas, ele vai orientar, ele vai impulsionar a minha voz e as coisas que eu falo. Esse pecado que habita em mim, então não é um mal que foi criado por Deus, é algo que foi, que assumiu, né, a natureza humana no momento em que o homem disse que não queria amar a Deus. E daí a gente começa a perceber, irmãos, que as pessoas costumam se preocupar com aquilo que está fora, né? Jesus disse, olha, não é o que está fora. Existe algo dentro de nós, né, nessa natureza. E na medida em que nós liberamos, que nós damos asas, na medida em que nós alimentamos, é o que o apóstolo Paulo fala em Gálatas, essa natureza, o pecado que habita em nós, que habita na nossa carne, na medida que nós damos vazão, damos canal para esse mal que habita na nossa natureza,
coisas terríveis acontecem, irmãos. Terríveis. Aí Jesus disse, não é o que entra que contamina, é o que sai. São as suas ações, são as coisas que você fala, são as coisas que você faz. Isso te transforma, isso te muda, isso te coloca numa situação de mutação. Você está perdendo cada vez mais a imagem de Deus, que foi colocada em você lá na criação. Isso acontece com todo ser humano, na medida em que ele peca. É por isso que mesmo na graça, a gente não pode pecar, irmãos. A gente precisa lutar contra o pecado. A gente precisa cessar e calar e enfraquecer a nossa natureza carnal, pecaminosa. Porque toda vez que a gente peca, cada pecado cometido, isso afeta a nossa vida, isso afeta a nossa natureza, isso nos transforma, isso transforma a nossa imagem. Jesus falou, isso te contamina, aquilo que sai de você te contamina. Por isso, deixa lá dentro e luta contra e trabalha, né? Aí ele fala para a gente plantar no Espírito, para o Espírito, para que a gente cale e cesse as forças do pecado que habita na nossa carne. Ele fala, faz isso, e luta, e resiste, e enfrenta, e não deixa. Incansável, ele compara com o atleta que se prepara, e que se esforça, e que não desanima, e que vai além dos limites, e se esforça. Ele fala, é assim que vocês precisam fazer. Vocês precisam pôr fim, vocês precisam calar, vocês precisam enfraquecer essa natureza. Porque todas as vezes que vocês pecam, todas as vezes que vocês dizem uma mentirinha, todas as vezes que vocês dão aquela olhada de cobiça, isso muda, isso transforma, isso te contamina, isso te prejudica, isso compromete. Então não faz isso. Paulo em Efésios diz que nós somos recriados, né, pela graça, sois salvos, não vem de vocês, né? É dom de Deus. A gente sabe 8 e 9 de cor, mas o 10 diz que nós somos recriados em Cristo Jesus para as boas obras. Então, em Cristo Jesus, recriados nele, na natureza dele, a partir dele, o novo Adão, a gente assume essa nova natureza que ama Deus porque ama simplesmente, não porque quer nada em troca, mas porque simplesmente ama. Essa nova natureza, ela tem sido colocada em nós para que a gente desenvolva boas obras. E todas as vezes que a gente faz isso, irmãos, todas as vezes que nós obedecemos, todas as vezes que a gente permite que o Espírito de Deus produza em nós boas obras, com as nossas mãos, com as nossas bocas, com os nossos olhos, algo também acontece em nós. O apóstolo Paulo fala que nós estamos sendo transformados à imagem de Jesus. Há uma obra de transformação na nossa natureza. O apóstolo Paulo fala que nós estamos sendo revestidos de uma nova natureza. Nós estamos assumindo uma nova roupa, colocando uma nova vestimenta. Nós somos recriados para boas obras. E todas as vezes que a gente faz isso, a gente desenvolve melhor a aparência de Jesus. E o contrário é verdadeiro. E a gente vai ficar mais no contrário mesmo hoje. Todas as vezes que a gente peca, cada ato de pecado fortalece em nós a imagem do ser que decidiu não amar a Deus. A imagem distorcida de uma criatura que se rebelou contra o seu próprio Criador. É a própria imagem de Lúcifer, é a própria imagem dos demônios, que pecam, né? Segundo Pedro, desde a fundação do mundo. Ele peca desde a fundação do mundo. E toda vez que peca, ele ganha uma nova feição, né, de pecado. E assim acontece com a humanidade. Nós vamos sendo transformados. É por isso que a gente vê pessoas que fazem coisas terríveis, mas elas não sentem nada, não têm consciência de nada. Na medida em que nós pecamos, a gente vai se afundando mais e mais e mais, e isso muda. Não é verdade? Isso acontece com você? Será que acontece com você? Por isso que o Espírito Santo fala, não olha, não pega, não fala. E aí quando você pega, você olha, você fala, ele fala, você pecou, arrependa-se, volta.
Aí ele fala no teu coração, e ele te entristece, porque ele ficou entristecido. E aí ele coloca algo dentro de você, olha, volta, volta, volta. Porque você está desviando o caminho, você está se afastando de Deus e da imagem de Deus. Não faz isso. É por isso que o Espírito Santo trata o pecado com seriedade. A gente deve fazer a mesma coisa. A gente não pode ser negligente, não pode achar que está tudo bem, está tudo legal, não tem problema nenhum, não tem nada a ver, né? A gente ouve falar muito essa frase, nada a ver. Porque quando pecamos, somos endurecidos e estamos sendo transformados. E nós precisamos, então, ter isso de forma muito clara. E isso aconteceu, irmãos, na vida de Davi. Eu queria mostrar para vocês, pode ir para frente, o Leandro aí. Um homem segundo o coração de Deus, né? É assim que ele é definido lá, quando Saul foi rejeitado, reprovado, demitido do cargo de rei. Deus demitiu Saul, ele foi demitido. Aí ele falou, olha, eu estou colocando uma outra pessoa no teu lugar, uma pessoa que é diferente, é uma pessoa que é segundo o meu coração. E nós olhamos na Escritura, Samuel e Crônicas, né, elas contam a história de Davi. A gente percebe que Davi, ele era um garoto bonito, né? A primeira coisa que eu falo é que ele era muito bonito. Ele tinha um cabelo vermelho, ele era muito bonito. Ele era simples, mas ele era corajoso. Ele era pastor de ovelhas. Esse homem foi escolhido para ser o chefe da nação de Israel. Porque ele era segundo o coração. Mas se a gente olhar lá para o final do livro de 1 Crônicas, né, e de 2 Samuel, a gente vai perceber uma outra pessoa ali. Não vai? Lá no 2º livro de Samuel, no finalzinho lá do capítulo, quando mostra as últimas ações de Davi, terríveis, né? Ele faz o recenseamento, ele é punido. E quando ele chama o filho dele, Salomão, para dar as últimas instruções, é demais. Ele chama Salomão, as últimas palavras de Davi, a gente vai pensar assim, serão palavras, algumas foram, né? Bênçãos e orações maravilhosas, mas na sua maioria, lá em Samuel, ele pediu para matar 3 pessoas. Ele falou, Salomão, eu vou te pedir 3 coisas, você vai matar aquele, porque eu prometi que não ia matar. Eu falei isso para ele, mas você pode matar, eu quero que ele morra. O outro lá, mesmo velho, eu quero que ele desça a sepultura cheia de sangue. E lá em Crônicas a gente vai ver que esse Davi, no final da vida, quando disse, eu vou construir um templo, Deus falou, você não vai construir nada, porque você é um homem cheio de sangue na mão. E um homem cheio de sangue na mão não pode me construir uma casa para eu morar. Algo aconteceu na vida de Davi, não foi, irmãos? Não foi? Aqui nesse Salmo 32, tanto quanto no Salmo 51, a gente percebe o que aconteceu. E eu queria chamar a atenção de vocês, porque isso me chamou a atenção durante a semana, para a gente perceber como é que acontece isso do pecado. Na medida em que nós cometemos alguns atos, eles vão nos transformando, e mais, eles nos levando para dentro e para o fundo de um poço, e de repente a gente não consegue mais perceber para onde está indo, e pronto, não tem mais saída. E foi esse o caminho que Davi tomou, apesar de tudo, apesar de ser quem foi. Então, é o Salmo 32, Salmo de Davi. Ele afirma, como é feliz o homem que tem as suas transgressões perdoadas. Como é feliz o homem que tem os seus pecados apagados. Está falando aqui o homem que era um homem bonito, rico, poderoso, inteligente. É um cara que podia ter tudo para ser feliz. Mas para ele, feliz é o homem
cujas transgressões são perdoadas e cujos pecados são apagados. Como é feliz o 2, aquele a quem o Senhor não atribui culpa e quem não há hipocrisia. Aí no 3 ele fala, enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer, pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim, minhas forças foram esgotando, como em tempo de seca. Então eu reconheci diante de ti o meu pecado, e não encobri as minhas culpas. Eu disse, confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Portanto, que todos os que são fiéis orem a ti, enquanto pode ser encontrado. Quando as muitas águas se levantarem, elas não os atingirão. Tu és o meu abrigo, tu me preservarás das angústias e me cercarás de canções de livramento. Palavras de Davi, né? Ele fala que ele era feliz porque ele se viu perdoado, se sentiu perdoado, se viu liberto da condição na qual ele se encontrava. Que condição é essa, irmãos? É aquele pecado daquela época em que Davi, que é retratado lá em 2 Samuel, 11. Vamos abrir rapidinho lá, a gente está caminhando para o final. No 2 Samuel 11, capítulo 11 e o capítulo 12 aqui, né? Esse episódio na vida de Davi. Mas a gente vê aqui um Davi já mudado, um Davi já um pouco indiferente. A partir do 11, fala que ele tinha que, no versículo 11, 1, né? Na primavera, época em que os reis saíam para a guerra, Davi enviou para a batalha Joabe. Davi tinha que estar na guerra e não foi. Davi tinha que estar num lugar e não estava. Davi estava no lugar errado, na hora errada, e nem se deu conta disso, não percebeu. Davi estava diferente. E ele manda as pessoas para fazer aquilo que ele tinha que fazer. Em seguida, esse capítulo 11 fala que ele se levantou uma tarde, foi passear, e ele encontrou ali, ele estava no terraço do palácio, ele olhou e ele viu aquela mulher bonita tomando banho. E aí ele estava sozinho, não tinha ninguém olhando, e ele pensou, não tem problema, eu sou o rei. Quem é aquela mulher? Eu quero que você traga, não, rei, mas ela é a mulher do Urias. Você conhece o Urias? Ele está lá lutando por você. Aí Davi pensa bem e fala, mas ele não está aqui para ver, ele nem vai ficar sabendo. Manda trazer ela. Aí lá vai, traz a Betseba, e aí eles têm ali uma relação. E aí ela vai embora para casa, ele falou, bom, não aconteceu nada, ninguém viu, Urias não está sabendo, está tudo bem, não tem problema. Mas algo já estava acontecendo lá dentro de Davi, né? Ele estava sendo transformado, estava sendo mudado. E aquele homem, segundo o coração de Deus, então, de repente fica sabendo de uma notícia. A Betseba mandou avisar, ela está precisando falar com você, ela está grávida. E agora? E aí Davi pensa, poxa, o que eu vou fazer? Eu vou ter que assumir, eu vou ter que confessar, eu vou ter que assumir as responsabilidades dos meus atos. Não é isso que ele faz. Ele vai pensar, não posso, porque eu sou rei, eu estou nessa posição, isso vai abalar meu reino, eu não vou fazer isso. Eu vou encobrir, manda chamar Urias. Chama Urias, ele vai vir para cá, ele vai ficar lá com a mulher dele, depois ele volta, e o filho vai nascer, o filho é dele, para todos os efeitos. Então ele desenvolve esse plano, né? Essa esperteza, não, está resolvido, eu vou resolver. E aí o que acontece, irmãos? Urias vem e fala, não vou ficar com a minha mulher, meus irmãos estão lá guerreando, e eu vou guerrear por você. Ele dormiu na porta do palácio, e Davi ficou doido, e fala, mas vai lá para tua mulher. Ele fala, não vou. E aí ele fala, então vem para cá, a gente vai fazer uma festa. Ele embebedou Urias. Olha só, irmãos, ele embebedou Urias, e ele desenvolveu ali uma tramóia, falou, Urias, você está bêbado, agora vai para tua casa, ficar com a sua mulher.
E depois ele ficou sabendo que Urias não foi. Urias ficou no palácio. Ele falou, não vou, meu rei, não vou. Então Davi pensa, não vai dar certo esse meu plano. Eu preciso de outro. A natureza falando, uma maldade gerando e falando. Bom, você deu todas as chances para ele, já que ele não quis. Então é o seguinte, escreve uma carta. Ele escreveu uma carta, entrega para o Joabe, o general, dizendo assim, ó, eu tenho que morrer. Você vai me colocar na frente, na pior frente, mais violenta da guerra. E quando eu estiver lá, vocês vão sair, vai me deixar sozinho. E aí ele entrega essa carta na mão de Joabe, e então ele morre. E aí então, chega a notícia, morreu, Davi, bom, estou livre. Está tudo embaixo do tapete, todo mundo que sabia, não tem mais problema. Eu estou livre desse ato, eu estou livre desses atos. Só que conforme ele diz lá no Salmo 32, enquanto ele escondeu, ele sentia que ele ia definhando, e as dores, e o mal, ele estava sendo transformado, e ele sentiu isso. Ele sentiu isso com tanta clareza, que quando o profeta Natan chegou e disse, Davi, eu preciso conversar com você, meu rei. E era amigo de Davi, companheiro de Davi, camarada de Davi, era conselheiro de Davi. Então ele vem, ele conta aquela história, Davi, olha, eu preciso te falar uma coisa. Tem duas pessoas nesse reino, dois homens. Um deles é aquele homem, é um homem rico. Ele tem muitas ovelhas e muitos cabritos. E ele tem grandes propriedades. Ele tem muitas ovelhas e muitos carneirinhos. E tem outro que é pobre, só tem um carneirinho, uma ovelhinha. Sabe o que aconteceu? Esse cara rico, ele recebeu uma visita. E aí, ele tinha que matar um cordeirinho, um carneirinho dele, sacrificar. E ele pensou, eu não vou matar dos meus. Ele olhou para o carneirinho do vizinho, ele só tinha um. Ele foi lá, ele falou, vou matar o dele. Foi lá, se apropriou, roubou, e matou, e sacrificou o carneirinho do vizinho. Ele só tinha aquele. Aí Davi se vê naquela situação, ele fala, mas que cara safado, mas esse cara tem que morrer. Esse cara merece morrer. Quando ele se viu em contato com a maldade, ele falou, esse homem, quem é esse homem que ele vai morrer hoje? Aí então Natan fala, é você, Davi, é você. Você é esse homem. Aí então Davi cai de joelhos e ele se arrepende, ele ora a Deus. Esse homem aqui, ó, esse homem. Enquanto eu calei meu pecado, eu definhei. Até os meus ossos doíam. É dor de reumatismo, sabe, irmãos? É de envelhecer, de secar os ossos. Ele falou, eu me senti sendo transformado numa coisa. Eu estava descendo mais e mais baixo. Estava indo fundo e eu não percebia. Mas era um homem que começou segundo o coração de Deus. É um homem admirável, um homem cheio de boas intenções, mas é um homem que foi transformado numa figura horrível, um homem violento, cheio de sangue na mão. E ele então se arrepende, né? E o Salmo 51, vamos lá para o Salmo 51? A gente está terminando, irmãos. O Ângelo já falou, para de falar isso, né? Está terminando porque eu sou um cara ansioso e tal. Não, não pensa não. Sabe por que não, né? Vocês viram a pergunta do Ângelo, né? É que o cara que rouba R$1, ele está no caminho para roubar 1 milhão. É uma questão de natureza. Quanto a isso, somos todos pecadores, todos descendentes de Adão. Mas quando a gente chega no ponto de roubar 1 milhão, irmãos, algo aconteceu aqui. Não dá para voltar. Como aconteceu com Davi?
apesar dele ser um homem segundo o coração de Deus, apesar dele ter se quebrantado e pedido perdão, ele nunca mais foi o mesmo. Davi sofreu os próximos anos de forma amarga. Sua família, ele teve problemas na própria família. Ele foi perseguido até pelos filhos, irmãos. Ele viveu um inferno. Ele viveu consequências terríveis. Porque ele tinha se transformado numa pessoa terrível. Por isso que eu falei para vocês até mesmo quando ele morreu, ele queria sangue, ele tinha um gosto de sangue. A gente vai caminhando no pecado, depois não dá para voltar. A gente pede perdão, mas a gente foi transformado num monstro mesmo. Monstro. Por mais que Ele nos perdoe, em Cristo Jesus somos, assim como aquele ladrão mas o ladrão da cruz foi salvo. Foi salvo, sim. Hoje, naquele dia, né? Hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. Mas ele chegou lá desfigurado, né? Como uma pessoa terrível. E assim, irmãos, conosco. Não tem volta, pecado não tem volta. Toda vez que a gente consente e a gente rouba né? Por isso que Jesus fala, quando você olha e deseja a mulher que não é tua, a mulher do teu amigo, do teu vizinho, você já, de certa forma, adulterou, porque é uma questão de natureza. Se você olha e deseja, é só uma questão de oportunidade. Quando você tiver oportunidade, você vai fazer. Você vai colocar isso na prática. Então, precisa trabalhar aqui, natureza. É isso. E o Salmo 51, né, irmãos? Esse aqui está no título, né? Escrito quando o profeta Natã veio falar com Davi, depois que este cometeu adultério com Betseba. Ele fala, tem misericórdia de mim. Aí já é a oração de Davi. Lá ele falou dos ossos e da dificuldade no 32. Aqui ele fala, tem misericórdia de mim, ó Deus. Por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões, lava-me de toda a culpa, purifica-me do meu pecado, pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado me persegue. Contra ti pequei, Senhor, e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença, e tens razão em condenar-me. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que concebeu a minha mãe. Sei que desejas a verdade no íntimo, e no coração me ensinas a sabedoria. Por isso purifica-me com o esopo. Ele trata aqui da natureza, ele foi concebido no pecado, até mesmo na sua concepção, até mesmo na sua formação, ele se vê uma pessoa cheia de pecado, e pecadora. Não é que ele tinha cometido atos de adultério, ele era um adúltero. Não é que ele tinha cometido algum ato de assassinar alguém, ele era um assassino. Assassino por natureza. Ele era um mentiroso por natureza. Ele era um adúltero por natureza. Era ele, estava dentro dele, aqui dentro dele. Obrigado. Mais uma, né? Eu já estou terminando, irmãos. Ele era questão de natureza. Aí ele fala, eu fui concebido assim. Por isso, Deus, me perdoa. Purifica-me e eu ficarei puro. Lava-me e mais branco do que da neve eu serei. Faze-me ouvir de novo o júbilo e a alegria. E os ossos que esmagaste vão exultar. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga as minhas iniquidades. Crie em mim, ó Deus, um coração puro, porque eu sei que o Senhor deseja a verdade lá no íntimo. O Senhor está à procura de verdadeiros adoradores que te adoram em espírito e em verdade. Por isso, crie em mim um coração puro, ó Deus. Renova dentro de mim um espírito reto, estável. Não me lances fora da tua presença e nem tires de mim o teu espírito. Oração do homem segundo o coração de Deus, que estava sendo transformado num monstro. Ele falou, opera em mim algo, né? Algo. E muda a minha natureza, Senhor. Esse é o pecado, irmãos.
Esse é o pecado do qual, segundo Hebreus, a gente deve fugir, a gente deve correr, a gente deve se desfazer. Ele fala lá em Hebreus capítulo 11, né? 12, aliás. Olhando para Jesus, deixando para trás o pecado que tão de perto nos assedia. Corramos a carreira que nos está proposta. Precisamos lutar contra o pecado. Você sabia disso? Jesus venceu na cruz, eu estou livre, negativo. Jesus venceu na cruz, por isso você agora tem a obrigação de vencer o pecado, porque Ele venceu. Você tem a obrigação de não mentir. Você tem a obrigação de não cobiçar. Porque agora você responde a uma nova natureza. E ela precisa falar mais alto. Cada vez mais. E na medida que a gente der vazão, nós vamos sendo transformados à imagem de Jesus. Precisamos lutar contra o pecado. Amém, irmãos? Vamos fazer isso? Senão a gente não vai para frente, não. Vamos abaixar as nossas cabeças. Senhor, nós estamos aqui, Pai, diante da Tua palavra, Senhor.